Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Matheus Vreck e hoje eu vou falar para vocês um estudo do caso que a gente fez em relação ao Appalizer. Bom, antes de tudo, acho que o importante é eu falar o que é o Appalizer, né? O Appalizer é um software que você consegue utilizar para descobrir as tecnologias que rodam nos sites. Você pode usar ele de diversas formas, então ele tem uma extensão para o navegador, você pode usar ele como um módulo NPM para o Node.js. Eles também permitem que você use o próprio site deles, que deixei marcado aqui. E você consegue ir acessando as páginas. Eu acho que eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui um site. Eu tenho essa extensãozinha aqui. Quando eu clico nela, ele me fala quais são as tecnologias que estão rodando. Que são Node.js, o site feito em Vue. Então tem diversas informações que eu consigo pegar utilizando esse Appalizer. Quem está acostumado a fazer pentest ou trabalha com segurança, provavelmente já conhece, provavelmente já usou, porque facilita muito para a gente procurar uma falha. Então, às vezes você sabe que existe uma falha, por exemplo, existe o client-side template injection, que acontece bastante em algumas versões antigas do Angular, e você, para explorar ela, como que você vai saber qual que é a versão do Angular? Bom, você pode analisar a página ou você pode usar o Appalizer para te ajudar com isso. E como que surge o estudo de caso? Por que a gente pega essa ferramenta para analisar? Eu estava numa época que eu precisava fazer um challenge para o Pwn2Win, e daí eu queria fazer alguma coisa relacionada à extensão, e então eu comecei a olhar as extensões que eu usava, né? E por ser de segurança, por me ajudar bastante, eu comecei a me questionar como que isso funcionava. A minha ideia inicial era, se vocês perceberem, ela também te diz a versão de alguns softwares de algumas tecnologias que os sites usam. Então, por exemplo, o meu blog, que é feito em Hugo, ele consegue dizer a versão que usa. Então eu comecei a pensar, se ele está pegando a versão que o meu blog está usando, provavelmente ele está analisando a página de alguma forma e jogando aí. E se eu conseguisse manipular o valor que ele vai jogar aí, e se tivesse como eu mexer com o que ele está usando para pegar o que provavelmente é regex e começar a tentar manipular para tentar pôr um XSS aí e ver o que acontece. Bom, não rolou o XSS, mas rolaram outras coisas. É, esse software ele é open source, então dá para pegar e ver o código, que foi exatamente o que eu fiz. E se vocês pararem para ver, isso é um dos trechos de código que eu peguei dele. Mas se a gente olhar mais de perto, o que ele faz basicamente para pegar as tecnologias que os sites estão usando é rodar uma bateria de regex contra a página do site. Então, por exemplo, para detectar o CMS Imperia. O que ele faz? Ele analisa uma meta tag, vê se tem uma com name generator, e se o valor dela começar com Imperia, aqui ó, começar com Imperia, e tiver uma sequência de números que dê match com esse regex aqui, ele vai entender, opa, então esse site aí está usando o Imperia, né? Bom, e qual que é a primeira coisa que vocês pensam quando as pessoas usam regex para parsear uma página, para parsear HTML, XML? RDOS. Por quê? O regex não é feito para isso. A gente tem uma série de parsers e de bibliotecas que são melhores para você realizar o parse. Agora, ficar fazendo isso com regex não é uma boa ideia, nunca vai ser. Então, para entender um pouco o que é o RDOS e como isso funciona, eu vou destrinchar um pouco melhor essa regex que eu mostrei para vocês do Impéria. Então, o que é a regex, né? A regex são expressões que a gente pode utilizar para conseguir encontrar padrões de texto dentro de um texto maior. Por exemplo, quando eu coloco esse sinal aqui, eu estou dizendo assim, eu quero que esse texto comece necessariamente com a palavra impéria depois do início. Então, a gente pode, traduzindo em um desenho, colocar assim, que começa o texto, tem que ter a palavra impéria. Se não tiver, já não vai dar match. Mas se tiver, ele vai procurar continuar satisfazendo essa expressão, né? Aí aqui ela começa a ficar um pouco mais difícil de interpretar. Pelo menos se você estiver tendo o primeiro olhar de regex, né? Mas depois que você acostuma, começa a ficar muito simples. Quando a gente tem algo em colchetes, a gente está dizendo que a gente quer um desses caracteres que ele seja encontrado. Como está escrito de 0 a 9 aqui, é um intervalo, então ele está dizendo assim, depois da palavra impéria, ele vai ter um espaço, e daí ele pode ter qualquer número de 0 a 9 ou um ponto. E quando você põe esses colchetes aqui, você está dizendo assim,
tem que ter pelo menos 2 ocorrências, tem que ter pelo menos 2 dígitos, ou um dígito e um ponto, vírgula, e daí o final, o número máximo, né? Como não tem um número máximo, aqui a gente pode ter aqui a gente pode dizer que isso pode acontecer infinitamente. E por fim, isso tudo está entre parênteses. Por que está entre parênteses? No regex, quando você tem algo entre parênteses, você está dizendo assim: olha, eu quero uma forma de poder referenciar esse texto para puxar depois. Então, eu não sei, eu sei que aqui vai seguir esse padrão, se der match, mas eu não sei se vai ser 2, 2, 1 ponto, ou se vai ser 1, 2 ponto, ponto. Então, quando eu coloco parênteses, eu estou dizendo assim: eu quero que, se seguir esse padrão, eu quero poder resgatar esse valor para ver qual é. E depois, ele tem esse maisinho aqui ainda, porque quer dizer que isso pode acontecer uma vez ou mais. Então, vai poder ter um dígito e um ponto 2 vezes ou mais, e depois essa recorrência pode acontecer mais vezes. É justamente o que ele está fazendo aqui. É como um loop dentro de um loop. Isso daqui geralmente é sinal de que pode acontecer redós numa expressão regular. Por quê? Porque ele vai ter 2 formas de procurar na mesma sequência e vai ficar um pouco ambíguo para o parser e para a biblioteca que está interpretando esse regex. Então, eu vou continuar explicando. Só para terminar, né? Esse cifrão aqui significa o final do texto. Então, se ele encontrar esse padrão aqui, ele vai falar, opa, encontrei, e vai saber que esse site roda o Império CMS. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, eu peguei um site que estava rodando esse Império CSS, ele tem CMS, desculpa, ele tem essa tag meta com name generator e está escrito Império 8.6.0. E daí é justamente o que ele põe aqui no CMS, no Appalizer, quando eu analiso. E vocês estão vendo que está escrito 8.6 aqui? Lembra que eu falei aqui atrás que quando eu coloco entre parênteses eu quero poder resgatar esse valor depois? É justamente isso que ele está fazendo. Se tivesse 8.1, ele ia conseguir resgatar por conta daqueles parênteses e jogar aqui esse valor. Então é para isso que a gente está usando o regex. A gente está processando esse texto aqui e trabalhando com ele, vendo se dá match ou não. Inclusive eu tinha falado do Angular, né? Esse Angular aqui é vulnerável também. Então, eu também trouxe um gifzinho animado de como que de uma biblioteca regex vai fazer para ver se dá match ou não. E na verdade eu já trouxe isso com o regex, que é meio problemático, né? Por quê? Da mesma forma que naquele anterior tinha um loop dentro de um loop, aqui eu fiz igualzinho. Eu coloquei um A com um mais, que significa que esse A pode aparecer uma vez ou mais, e entre parênteses para poder resgatar esse valor, e coloquei outro mais. Então esse A pode aparecer uma vez ou mais, e essa sequência aqui pode aparecer uma vez ou mais. Então isso daqui vai dar match com A, e daí se eu pegar essas sequências que dão match e copiar elas outras vezes, elas vão dar match também. E no final tem que ter um B. Só que aqui, no texto que eu estou tentando processar, eu coloquei um C. Isso é muito problemático porque nunca a gente vai conseguir fechar essa regex. Ela nunca vai dar match, porque o B nunca vai ser igual ao C. E como isso daqui é uma só sequência de A, ele vai primeiro tentar dar match com isso tudo, não vai conseguir. E daí, como isso daqui está ambíguo, como tem 2 loops de sequência dentro de sequência, ele vai encontrar outra forma de dar esse match um pouco mais para baixo. E daí ele vai tentar fechar com B de novo e não vai conseguir, porque tem um A. Daí ele vai voltar atrás e vai ficar fazendo isso infinitamente. Infinitamente não, né? Dependendo do tamanho da sequência de strings, ele vai tentando fazer cada vez mais. E eu acho que é isso que eu posso mostrar aqui para vocês. Se eu pegar essa regex que eu coloquei lá e colocar 12, 12, 2 pontos, ele nunca vai dar um match com 2 pontos, porque ele só aceita número e ponto. Mas na tentativa de dar esse match, ele vai tentar 37 sequências. Se eu fizer a mesma coisa com mais 2 12s aqui, ele vai tentar 128 sequências. Então, com 4 dígitos, aumenta de 37 passos para 128. Se eu colocar mais 4 dígitos aqui, ele aumenta para 729. Então, vocês estão vendo que cada vez que eu adiciono algum dígito a mais, ele demora muito mais tempo para conseguir fazer esses testes, mesmo que dê errado. Inclusive, se der certo, provavelmente terminaria mais rápido. O problema, geralmente, do RDOS é quando não tem esse match, né? E aí, se eu colocar muitos dígitos, nem são tantos, na verdade, ele começa a ficar com um valor muito grande e o site já avisa que tem
um backtracking catastrófico, que é ele vai estar tentando fazer tantas sequências que foi o máximo que esse site permite para a gente tentar fazer, e daí ele dá esse abort. Que é uma das formas corretas de você fazer para se proteger do RDoS, né? Tem um limite de até onde você pode ir. Porque se não tiver um limite, esse site vai ficar tentando infinitamente processar esse regex e vai demorar muito tempo e vai consumir muita CPU, vai travar. E é justamente isso que o Appalizer faz. Eu trouxe um videozinho aqui, mas eu acho que eu não preciso rodar ele para vocês não, eu posso mostrar ao vivo. Se eu abrir aqui o meu code, Visual Code, eu tenho o payload que a gente achou que faz RDoS no Appalizer na versão vulnerável. Ele tem diversos números, porque é para demorar bastante tempo. E no final ele tem 2 pontos, igual eu mostrei. Então, quando eu rodar numa página normal, eu vou por um index.html, vocês vão ver que ele vai me retornar a tecnologia que esse site usa. Eu estou usando o CLI aqui, né? Mas se eu entrar nessa página com RDoS, ele vai ficar infinitamente tentando rodar. Eu vou até daqui a pouco fechar, senão vai consumir muita CPU e minha máquina vai travar. É realmente problemático, tem uma exaustão muito grande dos recursos. A extensão também estava vulnerável quando eu comecei a usar. Quando eu comecei a testar, é que eu estou usando uma extensão que ela já está atualizada, né? Mas quando ela estava vulnerável, ela travava no navegador. Daí você não conseguia mais até reiniciar o seu navegador. E esse é o problema do RDoS no Appalizer, né? Não foi o único payload que eu encontrei. Se vocês verem o write-up do meu challenge, tem outro RDoS também. E o Terjunk também achou outro RDoS durante o CTF. Não é o único step. Se vocês abrirem o meu blog post, vocês vão ver toda a resolução. Na verdade, isso foi só um step do challenge. Tinha também um XSS envolvido. E aí vocês conseguem ver tudo e até rodar o challenge, porque eu deixei o Docker lá para vocês. Bom, daí eu acabei de comentar que esse foi só um step, né? Qual que era a ideia do meu challenge? Eu rodava um Appalizer contra uma página HTML que o usuário que o usuário mandava, e a ideia é que ele travasse para mim essa página usando RDoS. Só que depois, como era um challenge de XSS, eu precisava que ele mandasse essa URL com o RDoS para um administrador e que esse RDoS não fosse suficiente para o administrador não conseguir sofrer esse XSS. Não ia ficar muito difícil. Então eu comecei a estudar um pouco mais esse Appalizer, né, e ver quais eram os parâmetros que ele tinha. Eu precisava que ele rodasse de 2 formas diferentes. Uma forma na primeira vez que o usuário rodava e uma forma quando o administrador acessava. E aí a gente achou, eu falo a gente porque durante essa pesquisa teve bastante ajuda do Caio e do Herrera. Teve várias modificações no channel do CTF. Então, essa daqui inclusive foi uma delas, porque deu origem a outro challenge, que foi o challenge do Caio, né? E foi descobrir que esse navegador, que o Appalizer, ele podia baixar a página, ele podia acessar a página para rodar esses regex usando o Zombie ou o Puppeteer. Por que que ele faz isso? Por que ele só não faz um get na página e vê o conteúdo? Porque muitas tecnologias vêm em JavaScript ou vêm com algum script e elas são renderizadas dinamicamente na página. No momento que a pessoa acessa o JavaScript, ele vai manipular o DOM para aparecer esses elementos lá. Então eles precisam que isso aconteça antes deles testarem as regex para poder achar todas essas tecnologias que eles testam, porque são realmente muitas. Só que para isso ele usava o Puppeteer ou o Zombie. E por padrão era o Zombie. Então a gente continuou. Eu comecei a trabalhar com essa possibilidade de um usar o Zombie, outro usar o Puppeteer, porque o Zombie ele não compreende CSP, então eu poderia fazer esse bloqueio e nessa mudança ele ia conseguir executar o ataque. Porém, durante essas pesquisas, a gente acabou achando, olhando como a gente ia reportar no HackerOne depois, a gente viu que já tinha um reporte para o Zombie e que na verdade ele estava usando uma VM2 como para isolar o JavaScript numa VM como sandbox, né? E talvez vocês saibam, talvez não, mas existem diversos já existe um bypass muito conhecido para VM2 que enfim, eu vou falar um pouco mais para frente, mas já existe um bypass conhecido para VM2 que era justamente o que ele estava utilizando para a gente fugir desse contexto.
Então, basicamente, o que a gente conseguiria aqui era um RCE rodar comandos no contexto do Node. Só que para eles, para o zombie, ele foi feito para ser usado só para teste. Então eles não tiveram interesse em arrumar o zombie. Eles não arrumaram essa vulnerabilidade, porque não era para você passar o zombie como navegador no site de outras pessoas, só no seu site. Então, já que eles não consideravam isso uma vulnerabilidade, isso passou batido. E daí o cara do Appalizer pegou e utilizou no código dele para quê? Para usar em outros sites. E foi aí que mora o problema. Embora isso não seja considerado uma vulnerabilidade no zombie, porque ele não é feito para esses testes que você não controla o site, isso é uma vulnerabilidade para o Appalizer, porque ele está usando isso para rodar em outros sites. E daí com isso a gente conseguiu um RCE, um Remote Code Execution, utilizando o payload de bypass dessa VM, que é esse daqui. Ele usa um constructor.constructor para retornar do processo e sair no contexto do Node. Daí ele vai executar um ID e daí a gente pode enviar ele, por exemplo, para nosso URL. Eu vou até fazer o exemplo, eu tenho outro vídeo aqui, mas eu também estou com uma versão vulnerável aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui o código que vai executar, ele vai mandar para um request bin meu. Se eu der um enter aqui, ele vai rodar os regex contra essa página, vai ver, encontrou o quê? Um web server, Apache, etc. Provavelmente rodando Linux. E quando eu olhar no meu request bin, ele vai ter chegado um request com o meu ID licado aqui. Então a gente conseguia RCE, a gente aproveitou isso para fazer um challenge diferente. E foi muito triste, porque na noite anterior, não foi nem um dia, foi na noite anterior. O Poundfin ia começar no dia 13h37. Na noite anterior, eles soltaram uma atualização, a gente estava testando para ver se estava tudo ok. Quando a gente buildou o Docker de novo, não estava funcionando, a gente não entendia. Aí a gente sacou que eles liberaram uma atualização e tiraram o zombie. Eles deixaram o suporte só do Puppeteer. Isso foi bem marcante pra gente, porque a gente ficou a noite inteira, a gente teve que virar arrumando. E no final, a única solução para esse challenge foi remover, usar uma versão anterior, e o meu challenge de RDOS, que também estava aproveitando o zombie, eu acabei tendo que mudar uma parte do processo, mas acabou que ficou bem legal também como ficou. Aí aqui eu tenho o vídeo, vai precisar. E aqui a gente tem um write-up para o desafio do Caio, se vocês quiserem ver. Acho que o desafio dele também está no repositório do Poundfin, então vocês podem rodar como Docker. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me procurar, vocês podem me encontrar no Twitter como Brexon. E vocês podem encontrar a Duphouse como Duphouse no Instagram, Twitter e Twitch. Onde no Twitter e no Twitch a gente usa um 0 em vez do O. Valeu!